Olá, meus caros, eu sou o professor José Henrique Moura, tenho mais uma vez a oportunidade de estar com vocês e desta feita nós vamos trabalhar um tema dos mais importantes do CPC em diálogo com o texto constitucional. Na verdade é um tema de processo constitucional. Nós vamos conversar sobre as normas fundamentais do direito processual. Vamos conversar sobre cooperação, primazia de mérito, fundamentação e outras tantas normas fundamentais previstas ali entre o artigo 1º e o artigo 12 do CPC de 2015. Eu queria, antes de começar efetivamente a trabalhar especificamente cada norma fundamental, eu queria conversar com vocês sobre o diálogo que foi feito entre o CPC e a Constituição. Se a gente olhar o Código de 73, que vigorou no Brasil durante 40 e tantos anos, a gente vai perceber que o Código Antigo, em momento algum, pelo menos não diretamente, ele abre o leque para um diálogo com a Constituição. Ele já começa lá falando de direito de ação. O que é ação, o que é processo, ele já começa a falar do aspecto processual mesmo. E sem esquecer que o processo não é nada sem o diálogo com a Constituição. Sem o diálogo com os princípios constitucionais do processo, com as normas fundamentais do processo, e todas essas preocupações foram bem estabelecidas pelo legislador de 2015. Por isso é que você abre o código e vem logo, na primeira chamada do código, a indicação, está até aqui no meu material, das normas fundamentais do processo civil. É o primeiro grande título, é o primeiro grande cabeçalho do Código, nas normas fundamentais do processo civil. Muito mais do que apenas elencar ali duração razoável do processo, primazia, cooperação, fundamentação e etc., vai muito mais um recado. Um recado que a gente percebe no primeiro artigo do Código, que é o diálogo entre processo e Constituição. Você não pode pensar um processo civil se esquivando dos aspectos da norma maior. Por isso é que se fala de normas fundamentais do processo civil. Muitas delas, praticamente você restabelece ou estabelece uma leitura ipsilíteres do que o Constituinte estabeleceu. Ampla defesa, contraditório, devido ao processo legal. Mas era importante falar isso. Era importante falar o mais. É melhor sobrar do que faltar. É melhor você estabelecer no CPC as normas que constam na Constituição do que deixar um CPC ser um diálogo direto com o texto constitucional. E essa ligação, essa ponte de ligação entre o CPC e a Constituição, a gente consegue perceber de cara lá no artigo 1º. O CPC em diálogo com a Constituição. Ponto. Ok? Essa é a introdução. Quais são as normas fundamentais que nós vamos falar? É evidente que numa aula de 45, 50 minutos, a gente não tem como exaurir o tema. Vai muito mais um convite para a gente refletir, um convite para a gente discutir. Eu vou indicar alguns precedentes aqui do STJ, já trazendo para debate as normas fundamentais, então vale muito mais o recado que a gente consegue passar para você. E esse primeiro recado fala em torno de um dos princípios mais importantes do Código, ou das normas fundamentais mais importantes do Código, que é a primazia de mérito. Se você procurar aí no site da ENA, você vai ver que eu já tive uma oportunidade de falar com vocês sobre primazia de mérito quando eu tratei do recurso especial extraordinário. Naquele momento, eu falei de um pedaço da primazia de mérito que está ligado tão somente ao aproveitamento de um recurso pelo outro. Dos temas mais interessantes que a gente visualiza num debate STJ e STF é o aproveitamento do RE pelo RESP ou do RESP pelo RE. Então lá naquela oportunidade, lá naquela aula, eu mencionei primazia de mérito naquele aspecto. Ou seja, aproveitar um recurso especial, aproveitar um recurso extraordinário que na origem foi encaminhado e no STJ se observou que a discussão é constitucional ou que no STF se observou que a discussão é infraconstitucional. Então,
aproveitar, ao invés de inadmitir o recurso, se encaminhar para outra casa. Eu acho que aqui nas normas fundamentais a gente pode partir dessa ideia. Primazia de mérito estabelece o objetivo principal, ou primazia da resolução do mérito, aproveitamento ao máximo, deixar em segundo plano o aspecto formal para permitir que o mérito, que o direito material, lá naquele caso, o mérito recursal, e aqui é mérito de direito material mesmo, para que ele possa ser apreciado, para que ele possa ser decidido. E com isso, evitar que o excesso de formalismo seja um mal para que se julgue o objeto litigioso. Então, quem gosta de anotar, vamos lá. Primazia da resolução do mérito no aspecto conceitual poderia ser assim estabelecido. Você diminuir o formalismo excessivo para que se possa julgar o mérito propriamente dito. Isso é legal, isso é importante, você que está me assistindo, quando você for fazer uma contestação. Por quê? Porque quando você faz uma contestação, nós todos sabemos aí o princípio da eventualidade, a obrigatoriedade de trazer os elementos em cascata, né, os argumentos em cascata, os argumentos numa condição de concentração, excluído o primeiro, que analise o segundo, excluído o segundo, que analise o terceiro e por aí vai. Mas a primazia de mérito, ela deve ser ventilada quando você fizer a contestação. Porque muitas vezes, para o réu, eu sou advogado de réu muitas vezes, então para o réu, é muito mais interessante julgar improcedente do que propriamente extinguir o processo sem resolução do mérito. Isso o CPC estabelece textualmente isso. Sempre que possível, o mérito será favorável àquele que iria se beneficiar pela extinção sem mérito. A primazia de mérito, portanto, vamos conversar bastante sobre primazia de mérito nesse momento, a primazia de mérito, portanto, gera consequências, na defesa. No instrumento de defesa, na peça contestatória, você pode muitas vezes dizer, olha, o que eu quero é improcedência. Se for o caso de não acolher a improcedência, que seja acolhida a extinção ali sem resolução do mérito por um defeito de forma. Mas não esqueça que, se for extinto sem resolução do mérito por um defeito de forma, dependendo deste defeito, a demanda poderá ser reproposta. Então é muito melhor para o réu a improcedência do pedido no aspecto final do que extinção por um defeito de forma. Ok? Então a primazia de mérito traz uma consequência tremenda em relação a vários aspectos da nossa vida profissional. Eu vou até usar o quadro aqui para dinamizar um pouco essa explicação. Primazia de mérito, vou colocar assim, PM, traz reflexos na teoria geral do processo, traz reflexos na defesa, traz reflexos no recurso, traz reflexos na sentença. Na sentença. Ou seja, a partir do momento que eu analiso o artigo 4º, o artigo 6º, a partir do momento que eu percebo que é o objeto principal, o objetivo principal do processo é a resolução do direito material, eu vou trazer como consequências a TGP. Porque lá em TGP a gente estudou condições da ação, pressupostos processuais e mérito. Nem vou entrar na discussão se ainda existem condições da ação ou não, porque é um outro momento, de repente a gente pode programar uma aula só sobre requisitos de admissibilidade. Mas o fato é que pressupostos processuais impedem o mérito. Acabei de mencionar para vocês um exemplo, que muitas vezes é mais interessante ao réu do processo a sentença de improcedência do que propriamente a sentença sem resolução do mérito. O nosso legislador já estabelece isso, já permite que eu desloque a improcedência para a prioridade, ou seja, a primazia de mérito coloca o requisito formal como secundário. Requisito principal é o quê? A lide, o mérito, a improcedência. Apenas e tão somente se não for hipótese de decretação de incompetência, é que aí não tem jeito, o juiz extingue sem resolução do mérito. Ou seja, restabelece uma discussão. Se você for aluno de direito, se você for mestrando, se você for aluno de pós-graduação lato sensu, fica aí o convite. Não vale a pena a gente restabelecer
a ciência dos requisitos de admissibilidade sob a nomenclatura, sob a vertente da primazia de mérito, levando em conta que nem todo requisito de admissibilidade impede o mérito, se eu puder julgar o mérito favorável àquele que iria se beneficiar pelo requisito de admissibilidade, eu não decreto o vício. 488 fala isso, 489 menciona um caminho semelhante à ideia de que, na medida do possível, eu julgo o mérito favorável. E isso é um reflexo da primazia de mérito. Ok? Eu coloquei aqui 4 momentos. Primeiro momento, teoria do processo. Merece uma revisita, uma nova análise, uma reanálise. Defesa, já vimos isso. A primazia de mérito faz com que você restabeleça a prioridade da cascata argumentativa, pelo princípio da eventualidade, a cascata argumentativa trazida na sua defesa. Levando em conta que eu, réu, quero a improcedência. Mas se for o caso de não decretar a improcedência, que seja extinto por um defeito formal, etc. Mas muitas vezes, podendo julgar o mérito, que ele seja feito a favor ou em favor daquele que iria se beneficiar pela extinção sem resolução do mérito. Não é só isso. Lá no 139 tem dispositivo específico sobre isso, indicando que é necessária a conjugação para corrigir vício processual. Então, sendo possível a correção de vício processual, eu vou corrigir. Para quê? Para que o mérito seja julgado. Eu devo sempre visualizar a necessidade de julgar o mérito. Então, a teoria do processo vai ser revisitada em razão da primazia de mérito, a defesa revisitada em relação à primazia da resolução do mérito, o recurso. Nós já tivemos aula, repito, de recursos aqui. Eu acho que é onde a gente consegue visualizar com uma maior tranquilidade a primazia de mérito. A primazia de mérito recursal, ou seja, provimento ou improvimento, isso é mérito do recurso? Nem sempre mérito do recurso é mérito da demanda. Se eu tenho uma tutela antecipada concedida em primeiro grau, por exemplo, o mérito do meu agravo, que cabe agravo aí, é a reforma ou a anulação. Então, julgar o mérito do recurso não necessariamente é julgar o mérito da demanda. Mérito do recurso é pretensão recursal. E a pretensão recursal no agravo contra uma tutela provisória é o provimento para reformar, provimento para anular. Então, a teoria recursal também é atingida pela primazia de mérito. O 932, parágrafo único, grande artigo do Código, eu acho que bem espelha o que é essa primazia de mérito recursal. Vamos corrigir vícios formais. Vamos abrir prazo para o sujeito juntar documento. Lá no agravo, também tem dispositivo nesse sentido. Faltou documento que eu desembargador, reputo como importante. Vamos imaginar, essa hipótese eu abro prazo. Por quê? Para evitar o não conhecer, para evitar que o não conhecimento continue sendo um obstáculo ao julgamento do mérito. Então vamos corrigir prazo, vamos juntar documento, vamos corrigir o momento recursal aí para que eu possa julgar o mérito. O 1032, o 1033, o livre trânsito, o livre diálogo entre recurso especial e recurso extraordinário, também identificam essa primazia de mérito em sede recursal. Parêntese, entre aspas, parêntese. Tomem cuidado com o feriado local. Lá no Empório do Direito, no site Empório do Direito, tem uma coluna semanal chamada Advocacia Pública em Debate. E eu tive a oportunidade de uma das colunas, eu sou um dos coordenadores, uma das colunas, eu debati isso. Feriado local para o STJ não é passível de correção posterior. Ou seja, você que está me assistindo e vai ter um recurso especial a ser interposto, cuidado com o seu feriado municipal, o seu feriado estadual, porque o STJ, já pensando no novo código, não tem aplicado a possibilidade de prova posterior. Tem aplicado a literalidade do 1003 do código, né, 1003 ou 1006, eu acho que é 1003, que fala que eu tenho que provocar e comprovar a tempestividade na data da interposição.
independente da minha opinião, em contrário, essa opinião eu consegui expressar na coluna Empório do Direito, nesse tema do feriado local e feriado de carnaval, né? Segunda-feira de carnaval também é um assunto que o STJ tem se preocupado, mas eu tive a oportunidade de criticar ali esse posicionamento, dizendo que, poxa, levando em conta a primazia de mérito, deveria se permitir a prova da tempestividade. Uma coisa é a intempestividade. Intempestividade não se corrige. Outra coisa é a prova da tempestividade. Por que não se permitir a prova da tempestividade nata posterior? Uma coisa é o que eu penso, o que a doutrina está se posicionando. Outra coisa é o que interpreta o STJ. Então chamo a atenção de vocês que a primazia de mérito aí nesse aspecto do feriado local, ou mesmo da segunda de carnaval, tem uma certa variação de interpretativa do STJ. Aí fica aí o recado para uma nova oportunidade, para você pesquisar lá no Empório do Direito, pesquisar no site do STJ, basta você colocar feriado local, você vai ver alguns julgados nesse sentido, de já falando de primazia de mérito, já falando em prova posterior, e aí por aí vai, se aplica ou não a primazia de mérito lá, ok? Outra, então, para a gente fechar esse item, reflete na teoria do processo, reflete na defesa, reflete no recurso e reflete na sentença. Porque sempre que possível, diz o legislador, eu vou evitar as sentenças do 485. Sempre que possível, eu aplico a primazia de mérito e profiro sentença do 487. A do 485, ou seja, sem mérito, deve ser evitada do ponto de vista prático como um reflexo dessa primazia de mérito, tanto no primeiro grau, tanto na defesa, quanto no recurso, quanto na sentença. Eu coloquei aqui, e eu vou rapidamente fazer a leitura para vocês, dos reflexos. Reflexos da primazia de mérito no Código. Quer dizer, são alguns dispositivos que eu fiz as anotações aqui, e passo para vocês, como consequências da norma fundamental lá do artigo 4º, da norma fundamental do artigo 6º. O que isso tudo está gerando dentro do Código? Retratação em geral, olha aqui, 485, parágrafo 7º. Ou seja, pode se retratar com qualquer sentença sem mérito. É possível, então, a retratação em geral. Isso é muito interessante, porque no sistema anterior, a retratação era apenas admitida na inadmissibilidade da petição inicial. Era o 295 e 296 e 285 do Código Antigo. Agora não, a retratação é geral. Como a primazia é de mérito, se você apela de uma sentença que extingue sem mérito, é possível a retratação. Não confunda a retratação com a admissibilidade. A apelação é de única admissibilidade só no tribunal, independente das críticas que existem sobre isso. O 1010 vai indicar ali, o juiz encaminhará sempre para o tribunal fazer a admissão, para o tribunal dar ou não efeito suspensivo, para o tribunal dar ou não tutela provisória, conceder ou não a tutela provisória. Não cabe dupla admissibilidade na apelação, mas é possível retratação. Não se confunde retratação com dupla admissibilidade. A retratação ela é cabível quando? Sentenças sem mérito. Porque é uma consequência da primazia de mérito. O objetivo principal do processo é julgar a lide. Consequentemente, 485, parágrafo 7º, vai dizer isso. Você apela, o juiz pode voltar atrás, levando em conta a preponderância, digamos assim, de um resultado meritório, em detrimento dos requisitos formais que podem gerar uma extinção sem resolução do mérito. Então, alguns reflexos: retratação em geral. B, mitigação dos vícios processuais sem resolução do mérito, é o 488, eu acabei de mencionar para vocês. Mitiga-se, a teoria do processo precisa ser redimensionada, precisa ser refletida com um detalhamento especial por causa do Código de 2015. Não vou extinguir sempre. Muitas vezes o obstáculo existe, mas eu vou superá-lo, levando em conta que eu posso julgar o mérito. E desde que esse mérito seja favorável àquele que iria se beneficiar, eu não vou extinguir sem mérito. 488 é um artigo muito legal. Olha a seguinte hipótese, a seguinte consequência. Correção dos pressupostos processuais. 139, inciso 9. Corrige esses pressupostos. Vamos corrigir os vícios processuais para que eu possa julgar o mérito. Tem dois incisos bem interessantes do 139.
Um que foge da nossa aula, mas vai ficar apenas o registro aqui, que é o 139, inciso 4, que são as medidas atípicas aí para cumprimento das decisões do juiz. É bem interessante essa discussão das medidas atípicas. Quem sabe, numa próxima oportunidade, a gente volte a esse tema, ou trate desse tema. E o outro inciso é o inciso 9, que é papel do juiz, é obrigação do juiz, é dever do juiz corrigir os vícios processuais. Para quê? Para estimular decisão de mérito. O objetivo, a decisão de mérito. Teoria das nulidades, olha, 282, parágrafo 2º, é uma outra consequência. Eu vou redimensionar nulidades porque eu posso julgar o mérito, então não vou decretar vício processual. O 317, outra consequência, extinção sem mérito como medida excepcional, absolutamente secundária. Eu não vou ficar extinguindo sem mérito, porque eu vou contra a norma fundamental de que eu tenho como processo como objetivo principal de julgamento da lide. A emenda e correção da petição inicial, 321, primazia recursal. Primazia recursal, grande tema, a gente já teve a oportunidade de falar em outras aulas. 932, parágrafo único, 1007, parágrafo 4º e 5º, 1029, parágrafo 3º. São todos artigos que falam da primazia de mérito recursal, ok? Então, muitas consequências advêm da primazia de mérito recursal, ok? Bom, vou citar para vocês duas decisões do STJ de 2018 que já trabalham primazia de mérito. A primeira, agravo interno no ARESP 178910. 178910, ministro Ricardo Vilas Novas Cueva, terceira turma. É um julgamento que fala aí da tendência da primazia de mérito, trabalhando o artigo 4º do Código, né? Julgamento do objeto, inclusive a parte de cumprimento da decisão judicial. E o outro é o agravo regimental no ARESP 111.7326. Agravo regimental no ARESP 111.7326, ministro Jorge Mussi, também de 2018, que eu vou pedir vênia aqui para ler o número 2 dessa decisão. Diz assim: não se pode perder de vista a finalidade instrumental do processo, que não deve ser concebido como um fim em si mesmo, mas como um instrumento para a concretização de um direito material. Esse é o posicionamento adotado pelo CPC de 15, que traz como diretriz a primazia da resolução de mérito, cuja aplicação no processo penal é autorizada. Aliás, aqui ele fala do processo penal. Refletir a primazia de mérito no processo penal. Fica o convite aí, pessoal, para um aprofundamento e um alongamento desse tema, trazendo como consequência os recursos, como consequência no processo penal, como consequência no processo eleitoral, como consequência no processo do trabalho, levando em conta que a raiz é a mesma, teoria do processo. E a teoria do processo, como consequência da primazia de mérito, vai rediscutir, e ainda está aberta essa oportunidade do ponto de vista teórico, doutrinário e prático, vai rediscutir o papel dos pressupostos processuais e, eventualmente, das condições da ação. Quem acredita que existem as condições da ação para o mérito. Então, norma fundamental, primazia de mérito e as suas consequências no direito processual como um todo, né? E para encerrar esse item, cito aí o enunciado do Fórum Permanente de Processualistas, o FPPC, que é o 372, enunciado 372, que dá assim: o artigo 4º tem aplicação em todas as fases, em todos os tipos de procedimento, inclusive em incidentes processuais e na instância recursal, impondo ao órgão jurisdicional viabilizar o saneamento dos vícios para examinar o mérito, sempre que possível. Ok? Beleza. Fechamos uma etapa, primazia de mérito. Vamos abrir uma outra etapa dessa nossa conversa sobre normas fundamentais. Esta etapa também de grande importância na nossa vida acadêmica, na nossa vida profissional. Vamos conversar sobre dois princípios correlatos: cooperação e contraditório substancial. Cooperação e contraditório substancial. Primeiro, vamos falar de cooperação. Está lá no artigo 6º do Código. O que é cooperar? Cooperar em que sentido? No sentido
prático de que os conflitantes devem conduzir com o juiz, deve contribuir com o juiz, deve auxiliar o juiz no julgamento do mérito. E a recíproca é verdadeira. O juiz deve consultá-los, o juiz deve ouvi-los, o juiz deve sempre se pautar pela ideia de conjugação de interesses. Claro, nós estamos falando aqui em um processo absolutamente contencioso. Então é muito difícil, do ponto de vista de contenciosidade, você falar em cooperação. Ok, mas nós estamos falando aqui de norma fundamental. E a norma fundamental trata de cooperação no sentido, no mínimo, de 3 sentidos. Cooperação no sentido de atuação. Cooperação no sentido de auxílio. Cooperação no sentido de formação da decisão. A cooperação reflete, pessoal, no processo todo. Reflete no dever de oitiva, no dever de consulta. Reflete na necessidade de abertura de prazo para as partes se manifestarem sobre um assunto, um tema que não foi debatido. Cooperação é extremamente importante, reflete no negócio processual, reflete no saneamento do processo, reflete na fundamentação da decisão judicial. Então vamos por etapas. Primeira etapa, o que é cooperar? Claro, pessoal, que nós estamos diante de um processo litigioso. Então, cooperação é norma fundamental. Ou seja, cooperar para solucionar o objeto. Para o réu é bom, porque pode ser uma solução improcedente. Para o autor é bom, porque também não demanda tanto tempo de solução do conflito. Cooperar no sentido de ouvir, cooperar no sentido de auxiliar, no sentido de atuar em conjunto. Ora, uma consequência da cooperação. Decisão surpresa. Aliás, eu vou usar o quadro aqui, vamos embora. Decisão surpresa. Aqui a gente falou da primazia de mérito, eu vou apagar. Vamos falar agora lá das consequências em relação à cooperação. Então, norma fundamental, tem raiz ali entre o artigo 1º e o artigo 12, eu não sei se eu já tive a oportunidade de falar isso para vocês, então vale a pena a gente tocar nesse assunto. Norma fundamental, artigo 1º ao artigo 12. Dessas normas fundamentais, muitas são repetidas em relação ao texto constitucional, outras não. Cooperação, por exemplo, você não tem diretamente no texto constitucional. Primazia de mérito você não tem diretamente no texto constitucional. Mas duração razoável você tem. Ampla defesa você tem. Contraditório você tem. Todos esses, ampla defesa, contraditório devido, processo legal você tem. Duração razoável, tudo isso aqui está no artigo 5º. Lá da Constituição. E tem reflexo aqui entre o artigo 1º e o artigo 12. E vem, portanto, a cooperação aqui bem genérica. Claro, norma fundamental é genérico. A cooperação, genericamente falando aqui, artigo 6º. Olha as consequências da cooperação. Primeira consequência. Dever de consulta. Isso significa uma grande discussão sobre decisão surpresa. Artigo 9º, artigo 10 do Código. Importantíssimo. Daqui a pouco eu vou mencionar uma decisão do ministro Herman Benjamin, que mandou anular um acórdão do TRF, porque o tema que foi objeto da decisão do TRF não tinha sido previamente debatido. Cooperação vai refletir no dever de consulta, vai refletir, como também consequência disso aqui, no contraditório substancial. As partes, podem observar nesses artigos aí, 9 e 10, as partes devem ser previamente ouvidas para participar ou para participarem da decisão. Isso significa que não podemos confundir questão de ordem pública com decisão sem ouvir ninguém. Ora, se nós temos cooperação como consequência da consulta oitiva e para se evitar decisão sem prévio momento com diálogo com as partes, se deve se evitar decisão surpresa, vamos imaginar que eu
lá no TRF, desembargador que seja, perceba que há uma matéria de ordem pública que não foi debatida antes. Eu perceba lá no TRF que existe um fato superveniente. Eu vou consultar no site. Vamos imaginar que seja concurso aí, o cidadão passou de uma etapa para outra por força de liminar, concedeu a segurança, e eu lá no TRF observo, já em sede de apelação da ré, observo que o sujeito não passou, não foi aprovado no concurso, ele passou da etapa, mas não foi aprovado. Isso é um fato superveniente. Eu posso decretar esse fato superveniente sem ouvir ninguém? Vamos imaginar no primeiro grau, lá tem um artigo próprio sobre isso. O fato superveniente só pode ser decretado depois de ouvir as partes. Isso significa um diálogo para o conceito de ordem pública. Uma coisa é poder investigativo. Uma coisa é a possibilidade de buscar a investigação. Outra coisa é decretar sem ouvir ninguém. Então a questão de ordem pública vai existir, mas por força da cooperação é necessário o quê? O prévio diálogo. Diga a parte sobre possibilidade de prescrição. Aliás, o CPC fala no 332 que o único caso de prescrição sem ouvir é a prescrição da improcedência liminar. Prescrição no curso do processo tem que haver o diálogo. 332, até eu tenho algumas críticas a esse dispositivo que fala da prescrição de ofício, mas de qualquer maneira, no curso do processo, se ninguém tocou no tema prescrição, não que eu não possa de ofício decretar, mas o princípio da cooperação legitima a necessidade de um prévio diálogo. É interessante isso, se a questão de ordem pública surge no julgamento, lá da apelação no TJ, lá na apelação no TRF, para o julgamento não sou eu que estou dizendo, é o CPC. Fato novo surgido no julgamento recursal paralisa o julgamento para abertura do contraditório. Ou seja, a cooperação rediscute o papel do contraditório. Se lá na Constituição eu tenho o contraditório como fundamento de uma decisão judicial, o CPC estabelece o contraditório prévio. Contraditório para formar a decisão, não o contraditório posterior à decisão. Dê uma olhada no artigo 6º, no artigo 9º, no artigo 10. Você vai ver quando ele abre a exceção, né? Quando é que eu posso decretar decisões parciais, decisões provisórias, tudo bem. Mas se a decisão é de mérito e a questão não foi debatida, abre-se necessariamente a oportunidade dessa cooperação, dessa participação, antes da decisão ser proferida. Ok? A participação para evitar decisão surpresa. Isso é decisão surpresa é o quê? Sem a oitiva das partes. Se rediscute, eu coloquei aqui no meu material, se rediscute o que é ordem pública, um outro tema maravilhoso de teoria do processo que precisa ser retomado. Ordem pública, a objeção, as objeções e a definição da sua aplicação quando se trata de cooperação. Quando se trata de um tema não debatido. É interessante, só para mencionar para vocês aqui, que nós temos vários enunciados da INFAM, da Escola Nacional de Formação de Magistrados, sobre o que é esse fundamento debatido. Então vale a pena a gente olhar o 1, o 2, vários enunciados aqui da Escola Nacional de Formação dos Magistrados sobre o que é essa decisão surpresa. O fato é que, pela literalidade do artigo 6º, em diálogo com o 9º e o 10, cooperar é ouvir previamente, não ouvir tardiamente. Ouvir tardiamente é o quê? Violar o contraditório. A propósito, agora a Silvia menciona para vocês, o ministro Herman Benjamin proferiu ainda em 2017 uma decisão monocrática, muito interessante, no RESP 16, 76, 027. 16, 76, 027, segunda turma, onde ele faz uma belíssima análise, uma interessantíssima análise sobre a cooperação, sobre o contraditório substancial, sobre o dever de oitiva prévia, e ao final ele conclui aqui, retornando o processo à origem, porque o tema que foi decidido no âmbito, naquela oportunidade do TRF, foi um tema que não foi oportunizado o contraditório. De repente,
Isso é um caráter pedagógico, né? Porque de repente o TRF, não sei se ocorreu, né? Estou só dando um exemplo. De repente o TRF oportuniza e dá a mesma decisão. Não há problema. O problema é você decidir sem oportunizar. Porque decidir sem oportunizar, você viola norma fundamental. Já que a cooperação era a origem e ela vai gerar consequências onde? No contraditório, na fundamentação, etc. Ok? Então vale a pena a gente consultar essa decisão do ministro Herman Benjamin, do STJ, sobre a aplicabilidade da norma fundamental cooperação numa decisão de tribunal com fundamento que não tenha sido oportunizado o contraditório. Por isso que eu mencionei em outras aulas aqui, na ENA inclusive, a hipótese da modificação do polo passivo, né? 338 e 339 do CPC, que permitem, dentro da primazia de mérito, a propósito, que se corrija o polo passivo. E com isso se aproveite uma demanda promovida contra o réu ilegítimo, digamos assim. 338 e 339 fundamentam a ideia do aproveitamento, mas tem que ouvir o autor. Como é que eu vou alterar o polo passivo sem ouvir o autor? A ideia de cooperação é isso. Eu não vou definir, eu não vou decidir em cima de um fundamento trazido pelo réu que o autor não teve oportunidade de se manifestar. Tem tudo a ver com o que nós estamos discutindo, cooperação e contraditório substancial. São absolutamente correlatas as nuances ligadas à ideia de decisão, uma ideia de ouvir previamente aquele que vai ser o cliente da decisão judicial, o autor, o réu, as partes de maneira geral. Bom, estamos fazendo aqui as consequências, né? Cooperação gera consequência no dever de consulta, cooperação gera consequência no contraditório substancial, cooperação gera consequência, olha que coisa interessante, no saneamento do processo, olha aqui. Saneamento do processo, vocês derem uma olhada no 357, parágrafo 3º, vai falar saneamento compartilhado. O que é isso? Cooperação, as partes trazendo para esse momento do saneamento a participação direta no processo, a participação direta na relação processual. Olha que outra coisa interessante, a audiência do 334. A audiência de mediação, a audiência de conciliação, antes da contestação, quer dizer, vou marcar a audiência, eu sei que em muitos lugares essa audiência tem alguma falha na sua marcação, mas a ideia do código é marcar antes da contestação. A ideia do código é cooperar, as partes vêm ainda na participação com o juiz antes de estar, digamos assim, com alteração interpretativa, antes da própria defesa. O réu é citado pelo legislador, né? Ele é citado não para contestar, ele é citado para a defesa, os ânimos ainda não estão aflorados, não estão ainda atingidos em relação à sua imparcialidade no processo, à sua parcialidade no processo. Então a ideia de cooperação tem tudo a ver com a audiência do 334 do Código. Eu, particularmente, acho muito interessante a ideia de se tentar mediar, tentar conciliar antes de abertura de prazo contraditório. Então é uma consequência da cooperação. Ok? Vamos seguindo. Então, cooperação, norma fundamental, consequência no dever de consulta, consequência no contraditório substancial, consequência no saneamento do processo, consequência na audiência, consequência na decisão. Na decisão. Artigo 10 diz isso, artigo 9 diz isso. Eu devo evitar decisão sem a abertura da oportunidade do contraditório. De repente, até eu já sei o meu fundamento, mas eu não posso decidir sem se manifestar a parte que vai ser prejudicada. Na verdade, ambos, os litigantes, devem se manifestar. Ok? Vamos seguindo. Eu tenho ainda alguns minutos, vou falar da fundamentação. Claro, pessoal, o princípio da fundamentação, princípio constitucional. Artigo 93, inciso 9 do Código, ou melhor, artigo 93, inciso 9 da Constituição, já dizia fundamentação das decisões judiciais. Mas eu chamo aí para convite, eu convido vocês para refletir a motivação com a leitura do 489 do Código. O 489 do Código é um dos artigos mais importantes. Se você olhar o parágrafo 1º do 489, considera-se não fundamentada uma decisão. Esse artigo é seríssimo.
Porque ele traz ali uma nova forma de se pensar a motivação, a fundamentação. Não se considera fundamentada uma decisão que é genérica, que utilizou o princípio que serve para qualquer resultado, que não enfrentou todas as matérias probatórias que eu trouxe como réu. Interessante isso também, de repente a gente pode marcar uma nova oportunidade aqui na ENA para falar sobre isso. Prova no processo, é a livre investigação, o juiz é obrigado a enfrentar todos os fundamentos probatórios trazidos pelo réu. No meu modo de pensar, sim. Porque considera-se não fundamentada uma decisão, ou seja, viola o princípio da fundamentação, aquela que não enfrenta todas as questões fáticas, todos os argumentos fáticos que poderiam infirmá-la. Então, uma coisa é a livre investigação e decisão, outra coisa é o enfrentamento. O artigo 489, parágrafo 1º, é extremamente interessante, não se considera fundamentada aquela decisão que não enfrenta, nem que seja para não aplicar, mas não enfrenta os precedentes que eu trago na minha contestação. Quer dizer, tem que enfrentar para não aplicar, de repente fazer a distinção ou a superação, mas é obrigado a enfrentar os precedentes. O 489, pessoal, parágrafo 1º, a gente não vai ter tanto tempo para aprofundar, que a gente está caminhando para o final desta aula, mas o 489, parágrafo 1º, é um dos artigos mais importantes dentro da teoria da fundamentação judicial. Porque ele restabelece o que é fundamentação. Ora, se a Constituição é de 88, se fala de motivação, artigo 93, inciso 9, e o CPC antigo era de 73, este Código de 2015 foi o que efetivamente regulamentou o que é fundamentação. Então lá vai dizer, no CPC de 2015, não se considera fundamentada uma decisão, que vai discutir aspecto probatório, que vai discutir enfrentamento de precedentes obrigatórios, aí faz o link com os nossos encontros de precedentes. O que não foi enfrentado de precedente, nem que seja para rejeitá-lo, pode se considerar não fundamentada a decisão. Olha o embargo de declaração aqui. Considera-se não fundamentada a decisão. Olhem, a apelação, a teoria da causa madura, outro tema maravilhoso dentro do CPC. O que é a teoria da causa madura? O tribunal, por exemplo, pode anular uma sentença que não se considera fundamentada, no artigo 1013. E ele pode anular e julgar o mérito. Ou seja, a falta de fundamentação no primeiro grau, em uma decisão que viole o conceito lá do 489, parágrafo 1º, faz com que o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, ao anular essa sentença por falha do 489, ele adentre no próprio mérito. Ou seja, rediscute a competência recursal no tribunal em decorrência da anulação da sentença por falta de fundamentação. Deem uma olhada no 489, parágrafo 1º, em combinação com o 1013, que fala da causa madura quando anula por falta de fundamentação. Ou seja, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja sentença, acórdão, interlocutória, monocrática de tribunal, que não se enquadre nos conceitos do 489, parágrafo 1º. Ok? FPPC e ENFAM tem vários enunciados sobre o que é fundamentação. Apenas para a leitura de vocês, indico FPPC, enunciado 305, 306, 307, 308, ENFAM, enunciado 10, enunciado 12, enunciado 13, são todos enunciados que traduzem, claro, dentro das suas características, da hipótese concreta que eles enfrentam, mas eles traduzem a forma de pensar o princípio da motivação. Ok? Volto a repetir, já caminhando para o nosso final. Do 1º ao 12, nós falamos de normas fundamentais. Mas fora essas que estão ali, tem outras soltas dentro do Código e da própria Constituição. Legalidade, proporcionalidade, razoabilidade, publicidade, eficiência, fins sociais do processo. Mas se quis, do 9 ao 12, trazer uma concentração. E mais do que isso, se quis, do 1º ao 12, fazer o necessário diálogo
entre o CPC e a Constituição. E sem dúvida, os principais, ou as principais normas fundamentais que sedimentam o alicerce do CPC, o prédio chamado Código de Processo Civil, são primazia de mérito, cooperação e contraditório substancial. Esqueci de falar, mas aí já fica como parte final. Cooperação também traz como consequência negócio processual. O artigo 190, que é uma das também bandeiras principais do Código, esse artigo é uma consequência da cooperação. Negócio processual como bandeira do Código e a participação direta dos conflitantes em relação ao objeto do processo, em relação ao procedimento, em relação à forma. Ou seja, esse Código ele realmente rediscute o papel do diálogo CPC e Constituição e o papel dos conflitantes, que não são meros coadjuvantes, e sim participam diretamente da busca do resultado final, que é a busca do mérito. Ok, meus queridos? Então, estamos encerrando aqui a nossa conversa sobre as normas fundamentais do processo, e tudo que nós falamos aqui diz respeito apenas a um início de debate. Todos esses assuntos provocam N discussões, já vêm sendo enfrentados aí pelos tribunais de justiça, pelos tribunais federais e também pelo nosso STJ. Então, ponto de partida para um aprofundamento do estudo de cada um de vocês. Ok? Eu agradeço a companhia, agradeço a escola por mais essa parceria e em breve nos encontraremos aí para os novos temas de processo civil e de teoria da Constituição. Grande abraço, tudo de bom e sejam felizes.